Seja bem-vindo, você está no canal oficial da Abraevo. Eu sou o Maico Fernandes e é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Comigo no estúdio nós temos a nossa equipe técnica e ele, Carlos Vitorino. Ele é CEO da Abraevo, especialista em Home Equity no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capital de luxo, que são aqueles imóveis com mais valor, né? O imóvel que é premium. Carlos, seja bem-vindo. É uma honra te receber novamente aqui no nosso canal no YouTube, no seu canal do YouTube. Eu queria que você me explicasse um pouco sobre esse produto dentro, né, da Abraevo, direcionado especificamente para capitais de luxo, né, imóveis de alto padrão. Sim, é um mercado que às vezes a gente pensa, será que existe mesmo, né? Casa de 20 milhões, 30 milhões... Será que existe casa de 3 mil metros? É uma coisa meio de novela, né? E é um mercado, na proporção, um mercado bem pulsante, um mercado grande, né? E desmistifica um pouco essa ideia de que quem tem um ativo de alto valor nunca precisa de dinheiro. Ele tem uma casa de 20 milhões, é rico, né? Então, entende-se que essas pessoas não enfrentam problemas financeiros, né? Mas acaba que se enfrentar, o problema é Também proporcional, é proporcional, né? É proporcional. E muito pelo contrário, né? Muitas vezes, né, a vida desse empresário, desse dono desse imóvel de luxo, né? Ela sempre é um risco maior também, né? E às vezes ele dá um passo errado ali, né? Precisa desse aporte, né? E lembrando também, né, que a gente sempre gosta de falar da Abraevo, não no sentido só de apagar incêndio, de resolver um problema, mas para você que sonha, para você que tem o desejo de dar um passo que até hoje você não viu como conseguir dar esse passo, para você ampliar, né, as suas operações dentro do seu negócio, para você realizar um sonho, uma viagem. Olha, salva-se até o momento assim que você quer, de repente, fazer uma plástica. Não é o caso desse bloco aqui, porque a gente está falando de imóvel, né, imóveis de luxo, então provavelmente essa pessoa teria. Mas é uma condição que está dentro, né? Porque é um sonho, às vezes é o sonho da pessoa, né? E ela vai conseguir, através da Abraevo, realizar esse sonho, né, com um pouco menos de burocracia e com taxas mais atraentes, que é algo que a gente bate em cima sempre, né? Sim. A Abraevo, ela tem ali dentro desse processo de negociação taxas muito mais atraentes do que outros nichos de mercado, né? Sim, a comparação de uma operação de home equity com uma operação de crédito pessoal, com cartão de crédito, com cheque especial, são diferenças brutais. Isso, me dá uma noção dessas taxas em números. Como é que tá? Você tem esse índice hoje atualizado, 2025? Varia bastante, porque dentro do... Vamos falar de cheque especial, né? Aquele crédito que está ali disponível na conta como se fizesse parte do seu saldo. Quanto mais acessível o recurso, mais caro ele é. Então, aquele botão que tem no seu aplicativo lá, tome o crédito agora, aquilo vai ser... Você tem tanto liberado, né? Você já tem liberado, aquilo vai ser 100 e tantos % ao ano. Ao ano, né? É surreal. Até tem uma curiosidade, né? No site do Banco Central tem a taxa de juros de todos os bancos. Você olha aquilo, é assustador. É uma agiotagem autorizada, né? Então, o home equity é 1,29 ao mês. Dá um custo efetivo total de 16% ao ano. O home equity só perde para o sistema financeiro habitacional, que é subsidiado pelo FGTS, que dá 9% ao ano. E é uma burocracia muito grande para conseguir. Maior até, né? Burocracia grande, tem uma série de quesitos ali. E é um termo que crédito habitacional se encaixa também com a Abraevo, né? Dependendo Sim. Se o cara tem o que alienar, ele consegue resolver um problema de crédito habitacional. Exatamente. Também. É que a diferença do sistema financeiro habitacional é que o dinheiro vai para a construtora. Porque uma das regras é que o imóvel seja novo. O imóvel não pode ser um imóvel usado. Né? Tem linha de crédito também para imóvel usado, mas já não é tão barato como o Primeira Moradia, né? Ou os programas de Minha Casa Minha Vida. Sim. Enfim, então o home equity só perde para essas linhas. Cheque especial, cartão de crédito, crédito consignado,
todos esses têm altíssimas taxas de juros. Sim. E falando do capital de luxo, tem algumas curiosidades Me aí, dá né? só uma aberturinha, né? Vamos. É o seguinte, esse bloco, esse programa, esse podcast, nós vamos falar sobre capital de luxo. Se você tem interesse, né, você está ali dentro da classe média, né, imóveis de 500, 600 mil, procura aqui no YouTube o programa que é #SouHomeAct. Ali você vai ter todos os conteúdos, as informações sobre esse nível, né, de imóvel, de 200 até 300 até 600 mil reais, tá? Mas nesse aqui a gente vai voltar para o tema que são imóveis de luxo. E eu também queria entender como é que você identificou isso. Por que esse produto nasceu dentro da Braevo, né? Sim. Aconteceu de sermos, em um momento, procurados por um proprietário de um imóvel de altíssimo padrão e ele queria vender o imóvel. Apareceu um comprador que não tinha todo o recurso. Ele queria comprar o imóvel e esse imóvel estava à venda já há uns 3 anos. Um imóvel de, se não me falha a memória aqui, em torno de 18 milhões. Era o valor do imóvel. Bem premium, né? Bem. Para você ter uma ideia, tinha algumas coisas que eu me lembro das fotos, painel de LED na Então, para você ter uma ideia qual era o requinte do imóvel. Alta sofisticação, novo, né? Ar-condicionado central, uma casa de altíssimo padrão. E o comprador, ele tinha um outro imóvel de 13 milhões e ele ia fazer um upgrade para o imóvel ia jogar de 5 18. milhões ali, pegar um A de diferença com custas e tudo era de 6 milhões. Então ficou... O que nos procurou é quem estava vendendo o imóvel. E aí ele contou a história, né, olha, tem um cliente querendo comprar o meu imóvel, na verdade foi o corretor que fez a ponte, né? Você consegue os 6 milhões? Eu falei, eu consigo os 6 milhões, mas em cima de qual imóvel? Não, do imóvel novo, né, que ele está comprando, porque o tomador do crédito é quem está comprando o imóvel. Na verdade, era uma permuta com torna. Né? Sim. O comprador ia pegar o imóvel de 13 milhões, de 18 e tal. Acho que era mais fácil dele... O que estava vendendo aceitou como parte do negócio de 13 milhões. Eles já vieram com o negócio definido meio entre definido, eles. O que restava era essa diferença de 5 com as custas 6. Isso. E o comprador do imóvel, quem ia tomar o crédito, não tinha a renda suficiente comprovada para um sistema tradicional de crédito. Para fazer o financiamento em um banco de 6 milhões. Entendi. E aí travou a negociação deles, o corretor falou, não vou perder essa venda por nada, né? Veio até nós e aí nós conseguimos viabilizar o recurso para ele através de um fundo e a negociação aconteceu. E aí aconteceu algo curioso, porque quando chegou na hora de assinar, de fazer todos os trâmites ali, foi uma coisa meio austera, porque o vendedor do imóvel falou, eu vou assinar aqui a transferência do imóvel, né, a escritura de compra e venda e tal, mas eu vou receber um PIX, um depósito, um crédito de um fundo aqui que eu nunca ouvi falar, de 5 milhões e pouco. Né, e eu estou desconfortável com isso, porque se fosse um banco X, de Y, aí, um banco de bandeira famosa, conhecida, eu não estou confortável com isso. Eu quero... e se eu não conheço era um fundo de investimento, né? E eu não conheço, eu não sei, então aí o diretor do fundo falou, não, então vamos fazer o seguinte, você vem no escritório, você assina digital, mas assina do escritório, e assim que você assinar, eu já faço a transferência na hora, na tua frente. E aí foi assim que o negócio aconteceu, deu tudo certo. Então, às vezes, a diferença de um negócio de home equity é só o número de zeros. Porque o processo em si é meio o mesmo, padrão. Meio que padrão. Agora, quando se fala em capital de luxo, por que nós criamos um produto diferenciado? A forma de tratar a análise, a forma de fazer a avaliação de um imóvel desse, a forma de abordar a necessidade do cliente para poder orientar todo o processo, ela é diferente. Porque a maioria não vem por uma necessidade de reorganização financeira. Às vezes mas a maioria das vezes
é por um investimento ou por um adiantamento do recurso que está empregado naquele ativo. Então, ele tem um imóvel de 20 milhões e ele coloca esse imóvel à venda. Ele quer os 20 milhões. Ele vai receber várias propostas de 12, ele quer 20, vai de 15, de 12, de 10, mais uma casa, mais um terreno, ele vai receber Sim. muita proposta e ele quer ficar sentado em cima da proposta de 20. Mas ele quer adiantar 5, quer adiantar 6, quer adiantar 8. Aí é que nós entramos. Nós adiantamos esse recurso para ele, o imóvel continua à venda, embora vai constar na matrícula que está alienado, mas assim que ele fizer a venda, já a gente entrega a quitação, porque com o dinheiro da venda ele quita. Então, nós proporcionamos uma tranquilidade para o corretor de alto padrão, para o proprietário de imóvel de alto padrão, trabalhar com tranquilidade, com tempo, com calma, essas negociações que são negociações mais entruncadas, são negociações mais agressivas. Então, precisa-se de uma tranquilidade. Então, nós temos esse produto para atender, a maioria das vezes atendemos esse tipo de demanda. Olha, está à venda uma casa de alto padrão, de altíssimo padrão, 2, 3 mil metros de construção, geralmente um condomínio de alto padrão, é uma casa de alto custo de manutenção, é um imóvel para famílias de alto poder aquisitivo, e o que define a compra, muitas vezes, é muito mais o emocional de se ver vivendo com a família ali naquele imóvel, do que o preço em si, do que o custo em si. Sim. Então, são clientes específicos, é um mercado muito específico. E nós temos uma solução tanto para viabilizar aquela diferença, como para adiantar esse recurso para quem está se desfazendo do ativo, ou às vezes ele está vendendo esse porque quer comprar um outro. Sim. Então, nós conseguimos viabilizar recursos na ordem de 5, 6, 10 milhões, até 10 milhões em uma única matrícula. Nós temos condições de fazer. Isso é um diferencial muito grande, Michael, porque esses recursos de operação de home equity, eles são recursos oriundos de FDICs, de fundos. O FDIC é um fundo de investimento em direitos creditórios. FDIC. É uma sigla, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Sim. Regulamentado pela CVM, regulada pela Anbima, autorizada pelo Banco Central. Por trás desses fundos imobiliários, né, FDICs, com propósito específico de recebíveis de operações imobiliárias, eles têm por trás cotistas, investidores. Então, e existem regras, existem regulamentos para você iniciar um fundo, você precisa ter o regulamento do fundo aprovado pela CVM. Então, a Abraevo tem um fundo. Esse fundo tem regras. Então, uma das regras é que nós não podemos fazer uma operação com um valor que concentre muito o patrimônio líquido do fundo. Então, para fazer uma operação de 10 milhões, você precisa ter um patrimônio líquido grande, várias operações dentro do fundo. O fundo precisa movimentar muitos contratos para poder suportar uma operação de 10 milhões que não cause concentração. Tem que ter pulverização dentro do fundo. Então, não são todos os fundos que conseguem fazer operações de até 10 milhões, por conta dessas regras. O FDIC, ele concentra esses investidores, os cotistas. Não, o fundo. É um fundo garantidor. É um fundo de investimento. Um fundo de investimento imobiliário. Isso, onde... E aí o FDIC, ele é um órgão... Explica melhor que eu não entendi. O FDIC é o fundo. É o fundo. É o fundo. Fundo de investimento em direitos creditórios. Sim. Ele tem cotistas, como Correto. se fossem sócios. Os cotistas são avaliados e aprovados pela CVM. O fundo tem uma empresa gestora de fundos, que faz toda a gestão dos recursos, e uma administradora, que também é auditada pela CVM, pelo Banco Central, pelo Sistema Financeiro Monetário, enfim, todos os órgãos do sistema financeiro brasileiro regulam esse mercado de capitais. Então, para tornar-se um cotista e investir em um fundo, o investidor precisa ter algumas qualificações. Correto. Ele pode ser um investidor qualificado,
é que o investidor que investe até R$ 1 milhão, a partir de R$ 1 milhão ele é qualificado, e o investidor profissional é o investidor que investe Acima de R$ 1 milhão. 10 milhões de reais. Entendi. Então, esses investidores aportam dinheiro no fundo e o fundo patrocina, né, financia essas operações de home equity. Então, quando tira dinheiro do fundo, tem que entrar um contrato de home equity com um imóvel em garantia, com um ativo. Correto. E tudo isso tem regras, os imóveis têm regras, os valores, o prazo, toda a operação, a auditoria feita para aprovar o crédito que nós fazemos na nossa plataforma segue as regras e o regulamento do próprio fundo. Entendi. Então, poucos são os fundos que conseguem chegar a valores expressivos, porque precisa ter um lastro. Né? Então, nós conseguimos fazer operações no mundo do alto luxo, né? do capital de luxo, porque nem sempre o operador de home equity não faz um imóvel de milhões por conta do lastro. Às vezes ele não faz porque é um ativo de difícil liquidez. Porque o que é mais fácil, vender um apartamento de R$ 1 milhão ou vender uma casa de 15 milhões? O apartamento. O apartamento. Ele tem mais liquidez. Né? Então ele é um produto específico. Porém, dá o mesmo trabalho você fazer uma operação de home equity de R$ 600 mil e uma de 5 milhões. Sim. Então, como é uma operação que tem por objetivo rentabilizar o capital, então depende muito do apetite e do risco. E é um mercado em ascensão? Está tendo movimenta-se bem em home equity esse mercado de luxo? Carlos? Vem crescendo bastante a procura, vem crescendo bastante porque ele é um capital rápido, é um dinheiro rápido. O pequeno e médio empresário no Brasil, que geralmente é o dono de um imóvel de padrão médio-alto, ele tem fontes de renda de empresas, de negócios, e às vezes não é uma fonte de renda só. E às vezes você se depara com uma situação assim, como esse empresário conseguiu ter uma casa que vale 8 milhões se ele não comprova uma renda de 15 mil por mês? Né? Porque ele tem vários negócios, os negócios são administrados de maneira fluida e com sócios. Então, para o sistema bancário, às vezes é difícil você, até por estratégia tributária, né? Não sei como vai ser a partir de 2026, mas até agora, por estratégia tributária, existe dificuldade, às vezes, de comprovar a renda. E como a operação de home equity ela tem um foco muito maior no ativo do que no proprietário, na pessoa física, a capacidade de pagamento ela é analisada, mas ela não é rigorosa como é no banco. E o banco também não vai emprestar um valor desse assim em 20 dias. A gente consegue fazer isso em 20 dias, estourando. Home equity é um caminho, né? É um caminho. E para que a gente assim sintetize bem, qual que é o perfil? Esse produto ele está indicado para quem? O perfil desse consumidor desse produto. São empresários, são herdeiros, são investidores, construtores. Existem empresas especializadas em construir imóveis de altíssimo padrão para venda. Às vezes nem terminou de construir, já vende na planta, né? Porque está construindo ali, encontra aquela família que procura aquele imóvel. E às vezes o construtor tem um imóvel desse padrão pronto e ele precisa alavancar recurso aqui para iniciar a construção de um outro. Ele já tem o terreno naquele outro condomínio e já vai construir aquele imóvel. Então, nós atendemos esse tipo de cliente também, que ele constrói para vender, mas ele ainda não vendeu. Então, tem muitos corretores de alto padrão nos trazem negócios de pessoas que querem adquirir, querem comprar com torna, querem fazer uma movimentação. Então, é muito comum ter esse... É sempre importante, né, entrar em contato, consultar, né? Porque uma vez, às vezes, a gente tem uma ideia, né? E não tem a certeza, né? Entra em contato com a Abraevo, né? E aí você tira todas as suas dúvidas. Você tem uma equipe lá que dá esse suporte, né? Esclarece. Nós temos empresas parceiras na área de engenharia especializadas em avaliação de imóveis de alto padrão.
porque o padrão construtivo, o nível de acabamento, o padrão arquitetônico Sim. são muito específicos. Então, precisa-se de profissionais especializados e que entendam esse mercado. Essas casas normalmente já vêm decoradas, Sim. né, com a assinatura de um arquiteto, designer de Renomado. interiores renomado, e a adega já vem completa com os títulos É porque e X, tudo isso Y, Z. influencia no valor, né? Tudo Porque isso era uma influencia. pergunta, uma curiosidade que eu tinha, né? Como é que é feita essa análise de valor de um, né, não, né, para esse tipo de ação, de movimentação de 10, 15, 20 milhões, como é que a Abraevo faz essa análise, né? É uma outra esfera, assim, a parte básica de crédito, jurídica, ela é a mesma, usamos o mesmo banco de dados, as mesmas ferramentas, mas leva-se em conta que os ativos são diferenciados, né? Então, principalmente na engenharia, aí são empresas bem E aí a engenharia específicas. ela consegue detectar também esses valores que estão agregados ali, que no final somam no Sim, valor do imóvel, né? sim. Porque você tem ali a assinatura de um arquiteto renomado, né? Uma decoração diferente, né? Que realmente agrega valor para o negócio, tudo isso tem que estar dentro do negócio, né? Assim, casos de casas com uma residência, acho que foi em Juiz de Fora, essa que eu me lembro. Tinha um sistema de aquecimento no piso, com tubulação de cobre, tubulação específica, então o piso da casa aquecia. É uma coisa assim, Surreal. surreal. O nível de sofisticação no projeto já era... E aí aqui vai uma peça assim, assinada por tal, e então tinha uma... não é um projeto, assim, a gente está acostumado a ver um projeto, Sim. aquela folha grande, né? É um Um book. um book, uma coisa diferenciada, Sim. cuidada em cada detalhe. Então, às vezes não é o mesmo arquiteto que faz a obra toda, tem um arquiteto só para a área gourmet, um arquiteto só Sim, para a várias parte... assinaturas ali, E né? aí vai o equipamento de academia, o spa e aquela coisa toda. A garagem. A garagem tem tal e tal detalhe, porque Sim. enfim, E a gente sabe, né? Até porque não é a primeira vez que a gente conversa, né? A gente já conversou algumas vezes em alguns programas da Abraevo, que a tecnologia contribui muito para acelerar os processos, né? Mas nesse caso em específico, Carlos, tem algum pulo do gato que agiliza esse processo em casas de tanto valor agregado? Na verdade, existe um pressuposto, né, que ele é real, né, que você está lidando com um cliente diferenciado, um potencial financeiro robusto. Você tem que ter capacidade de analisar ativos diferenciados, carteira de investimento. Às vezes você vai conversar com o assessor de investimento do cliente e ele é que vai dizer quanto que o cliente pode pagar por mês de acordo com os investimentos que ele tem. Então, às vezes nem o cliente tem toda a informação da diversificação do portfólio de investimento dele. Então, o pressuposto é que existe segurança patrimonial, existe lastro. Esse cliente ele já tem outros imóveis, mesmo que ele tenha alguns problemas, vamos dizer, algum processo, alguma coisa que é normal, participa de holdings, participa de grupos de sócio com outras empresas. Então, a diversificação na análise jurídica e de crédito ela é muito grande. Então, nós temos profissionais preparados para poder analisar isso tudo e qualificar para que essa operação aconteça mais rápido. Porque Mas chega às vezes a se igualar, né? Você pegar um imóvel ali de 600 mil e um de 6 milhões, o tempo de processo às vezes é o mesmo tamanho, né? Às vezes é o mesmo tamanho. Porque hoje a Abraevo ela já tem uma estrutura própria, né, de análise com todos os departamentos integrados, né? Se dentro de uma operação de um imóvel de alto padrão houver alguma especificidade ou jurídica, ou de crédito, ou algum ativo, eu me lembro de um caso que todo o patrimônio do cliente não estava no Brasil. Sim. E você que está no jogo, né, que está vivendo isso, é um mercado crescente? Está crescendo esse mercado de luxo no Brasil? Sim, crescendo. Se você for olhar em percentuais, crescendo em um ritmo acelerado. E infelizmente por um motivo
que não é saudável para a gente, né? Que é a desigualdade, né? Sim. Cada vez mais dinheiro na mão De poucos, de né? poucos, né? Mas o que aumenta é mais a capacidade financeira deles do que o volume de pessoas Sim. que alçam esse, né? Tem algumas bolhas, né? E aí, Que são emergentes, né? Até tem um amigo que mora, amigo de muitos anos, ele mora num condomínio e ele falou: eu preciso sair do meu condomínio porque meus amigos saíram todos, alugaram as casas deles para MC, para essa galera emergente que faz festa todo dia, e eu não tenho mais amigo no condomínio a e gente teve um caso que assim, eu não vou falar desse caso, mas é, é de rir, né? então É de rir, né? Gente que defende na internet, mas não quer como não vizinho, quer né? como vizinho, né? Então, ele falou, cara, eu preciso mudar, porque meus amigos saíram e tal. Então, assim, existe as bolhas que a gente chama, Sim, né? sim. Mas é um mercado, né? Que está crescendo. Basta você... Agora, Se você vê, assim, a disputa, né? Do saudável, né? Do Iguatemi, né? Que é o grupo Gereissati ali, com o pessoal da Fazano, né? Do Shopping sim, Jardins, lá JFH, é um- eu sei que eles têm a marca Fazano, né? E eles já vão construir um outro shopping, são dos donos lá do Aeroporto Catarina. Então, há uma competição, estão trazendo marcas icônicas de alta renda, de bolsas, de marcas fashion, sim, de sim. roupa para o Brasil, mas para atender um público muito específico. E o que o Home Equity tem a ver com isso, né? Nós somos um facilitador dentro das transações imobiliárias, nós somos eu brinco, tem cliente que pensa que nós somos rápidos. Como eu já te falei, a gente consegue pré-analisar um processo em 20 minutos. Mas às vezes eu tenho 20 processos para analisar, então demora um pouco mais. Mas eu não sou um caixa rápido, né? Tipo, você digitou a senha ali e sai o Sai o dinheiro. Mas dinheiro, tem né? cliente que fala, não, mas o meu imóvel vale 30 milhões, eu só estou querendo 8 e quer já que transfere, entendeu? Sair com o Pix feito. Porque ele está acostumado com essas movimentações rápidas, assim, então acaba sendo meio antagônico, né? Você fala, como? Mas o home equity está presente, sim, nesse mercado. Sim. É uma... Até porque o que a gente, né, toda vez que nós conversamos, nós ressaltamos, né? Não é só para sanar problemas, mas também para crescimento, para investimento, né, Sim, em outras áreas, né? E aí, assim, a gente tem um cenário muito obscuro ainda, né? Não dá para ter aí, colocar os pés no chão e falar, eu sei o que vai ser 2026. Você consegue hoje prever se esse mercado de capital de luxo ele vai continuar crescendo ou você acha que essa reforma tributária que está vindo aí vai dar uma emperrada em investimento em imóvel? Não dá não para faz nem prever? cócega. Não faz nem Não faz nem cócega. cócega. É um padrão tão Fora disruptivo, fora do cotidiano da gente. não faz nem cócegas. Eles já estão anos-luz na frente, é uma outra dimensão. Posso afirmar que é uma dimensão a parte do... É uma Sim, dimensão que não fala mais em dinheiro. É uma dimensão que fala de ideias, é uma dimensão que fala de estratégias. O dinheiro é uma consequência, porque ele já sim, flui e sim, se retroalimenta de uma forma contínua. Já é consolidado, né, o fluxo de produção de riqueza. Então, esses ativos que circulam nessa dimensão, desse alto padrão, eles às vezes precisam de um empurrão ali, precisam de uma evasiva temporária, uma operação ponte, e é para isso que ninguém faz um home equity para ficar 180 meses pagando uma casa de milhões. sim, Mas o dono de uma empresa vê a oportunidade de comprar uma outra empresa e ele precisa dar um buy-in ali de 20 milhões e ele não tem essa liquidez agora, nesse momento, porque tem um investimento ali que se ele tirar ele vai perder. Então ele movimenta um ativo dele aqui, levanta esse capital e não perde o negócio. Estou falando de um caso real, né? Um CEO, dono de uma empresa, sim. viu a oportunidade de comprar uma empresa menor, concorrente, mas muito boa, e ele precisava de um buy-in acho que de 30 milhões ali, cash, e aí levantou na casa dele 10 milhões para compor esse capital, e a gente conseguiu fazer a operação em 10 dias, e ele fez a operação, e depois, menos de um ano, ele quitou.
Então, foi bom para todo mundo. Ele não perdeu o negócio, o ativo dele, que é a casa dele lá no condomínio famosão, preservado. Então, é para esse tipo de momento. É um tipo de produto que é muito específico e ele acontece muito mais por network, com corretores de alto padrão, com decoradores, com construtores, do que com leads de internet ou pessoas do mercado imobiliário mais corriqueiro. Então, não é uma operação de muita incidência, mas é uma operação que acontece bastante. E eu vejo que, assim, reforma tributária, cenário macroeconômico... pouco afetam esses... Pouco afeta, assim, esse cara está livre para tomar uma decisão de morar em outro país. Inclusive, né? Tem acontecido, né? De ficar um tempo fora, ele tem investimento em outros países. Então, assim, é uma dimensão que não dá nem para a gente... Compreendido, né? Compreendido. Bom, conversei hoje aqui com o Carlos Vitorino, ele é CEO da Braevo Home Act, e a gente falou bem hoje, explanou bem essa questão sobre capital de luxo, né? Você vai encontrar bastante conteúdo da gente no YouTube, falando de todas as formas de aproveitar o que a Braevo oferece. Mas esse episódio foi especificamente falando sobre capital de luxo. Carlos, foi um prazer bater esse papo contigo, né? Entender um pouco mais sobre esse processo, sobre esse produto e esse perfil de cliente que também vai ser bem acolhido, bem atendido e ter, né, as suas dores resolvidas se conectar com a Braevo. www.braevo.com.br. Você encontra ali contato, canal de contato, a gente está na rede social também e você pode fazer simulações através do site da Braevo, tá? Foi uma honra estar com você. Carlos, quer deixar um abraço para a nossa audiência, para a sua audiência? Sim, vamos nessa reta aí, né, final de 2025 e início de 2026, temos planos que já se tornaram negócios, né? O capital de luxo é um produto que vem crescendo e continua à disposição. Somos um player que disponibiliza um capital expressivo em poucos dias. Então, para atender essa demanda e entendendo esse universo aí do capital de luxo e também as outras demandas, os outros produtos da Braevo. Eu sou o Mike Fernandes e foi um prazer estar com você até aqui. Um abraço, até a próxima.